Olá, amigos do canal do Investidor Sênior. Nunca é tarde para começar. Mário Gonçalves aqui, educador financeiro. Minha formação é em administração de empresas. Estou aqui para passar um pouco da minha experiência no mercado de renda variável para que vocês não repitam os erros e as cagadas que eu fiz durante o meu processo de aprendizagem. Antes de mais nada, pessoal, deixa aqui nos comentários se você já aplica no mercado de renda variável, ok? Por favor. Vamos lá então. Quando comecei a investir na bolsa. Bom, comecei a investir em 2008 com pouco conhecimento, comprando errado, fazendo cagadas e sem acompanhamento nenhum. Só tracei a minha estratégia irracional de uns anos para cá, para vocês verem. Por que eu disse que nunca é tarde para começar? Educação financeira não tem idade para iniciar. Claro que quanto mais jovem, melhor para você construir sua renda passiva. Mas os jovens experientes, os cinquentões, sessentões, que é o meu caso, também podem entrar nesse mundo sem problema nenhum. Apenas precisam traçar uma estratégia diferenciada. Estratégia diferenciada. Separar uma parte do seu dinheiro em renda fixa com liquidez diária. Se você já tem um valor na mão, precisa começar dividindo quanto vai deixar em renda fixa e quanto em renda variável. Para quem já é jovem experiente, o ideal recomendado seria deixar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Daí você começa a tratar a sua estratégia. Procurar ativos que paguem proventos com consistência e com lucros crescentes. Abaixo, como eu fiz a minha carteira. Renda fixa, 50% do total. Desses 50%, fiz uma reserva de emergência, em torno dos 6 meses da despesa mensal. Esse valor tem que estar disponível a qualquer momento. Muitos utilizam o Tesouro Selic ou CDB, com disponibilidade diária. Isso não é uma recomendação de investimento. Aqui o importante não é a rentabilidade, e sim a disponibilidade. Separar outro percentual para reserva de oportunidade, para você aportar em algum bom ativo interessante que esteja barato. Lembrando que essas aplicações devem estar sempre disponíveis a qualquer momento. Aqui não é importante a renda, tá? E sim a disponibilidade, como eu já havia dito. Agora o que eu fiz com a outra metade em renda variável. Eu destinei 30% em ações, tá? 40% em fundos imobiliários. Por que eu aportei 40% em fundos imobiliários? Separei, desculpe. Porque os fundos imobiliários pagam rendimentos mensais, tá? E quem foca em uma carteira previdenciária, uma carteira de renda, os rendimentos mensais são muito melhores. E os fundos, 99%, pagam seus rendimentos mensalmente. As ações pagam já trimestralmente, outras semestral, mas os fundos são mensalmente. Separei também os 30% restantes dessa metade em ETFs e ações americanas. Na descrição do vídeo, na descrição aqui eu deixei um link de um vídeo como investir no exterior. Não deixe de ver, dá uma clicada lá que é bem fácil, muito simples, muito rápido abrir uma conta, uma corretora americana e começar a fazer seus aportes em dólar lá nos Estados Unidos. Cada ativo não pode passar de 5% total da minha carteira de renda fixa variável. Isso aí eu pus como racional porque você diminui bastante o risco quando você limita o máximo em cada ativo. Porque se tiver uma baixa num ativo, você não sofre tanto, tá? Então é importante você ter um limite. Tem gente que põe até 2%, 3%, aí depende. Bom, minha estratégia é irracional. Pessoal, você está gostando desse vídeo? Já peço o seu like, se inscrevam no canal, não custa nada e ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Bom,
É uma carteira previdenciária baseada em rendimentos gordos, né? Estabelecer um racional de quanto vou aplicar em renda variável e quanto em renda fixa. É o que nós já fizemos anteriormente. Ações. Escolher bons ativos de setores perenes com fundamentos que rendam bons dividendos. Fundos imobiliários. Analisar e escolher os que tenham bons fundamentos. Aportes com consistência e foco no longo prazo. Diversificação e proteção da carteira. Bom, depois disso, nós temos que escolher os bons ativos e fazer pequenos aportes e aos poucos. O segredo é diversificar, tá? Na minha estratégia inicial, comecei com 20 ativos. Hoje já tenho 42 ao todo. Você vai precisar de tempo para acompanhar os relatórios gerenciais e o mercado, mas isso vem com o tempo. Vou já deixar na descrição os sites que utilizo e os principais acessos que você vai precisar, tá? Como escolher um bom ativo? Ações, eu fiz uma planilha com as métricas mais utilizadas e que acho importante, como rentabilidade, dividend yield, grau de endividamento, preço sobre o valor patrimonial, P/VP, entre outros. No meu caso, a minha estratégia foi investir em empresas de setores perenes, aquelas que pagam bons dividendos, como elétrica, de saneamento, bancos, seguradoras. Quando você escolher uma empresa, após estudar e analisar, você deve ser um sócio dela e conhecer a empresa. O mercado precifica a empresa que tenha lucros crescentes nos últimos 5 anos ou mais. O Barsi, o bilionário que aplica na bolsa há mais de 50 anos, diz o seguinte: você deve aplicar no BEST, BESST. O que isso quer dizer? É bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telecomunicações. Esses são os setores mais perenes da economia, que a economia não pode viver sem eles, né? Então eu estou com ele nisso daí. Eu sigo muito aí as orientações do Barsi, tá? Não em indicação de ativo nada, mas assim no fundamento que ele tem, no pensamento dele de longo prazo. Fundos imobiliários. Planejei filtros com indicadores de vacância, dividend yield, preço sobre o valor patrimonial. Fundos têm que ser multiativos, multi-inquilinos em multi-regiões. Aportar em ativos baratos, sempre próximo do seu valor patrimonial e com bons fundamentos. Às vezes, por isso que você tem que rebalancear a carteira, que você tem que olhar se tem, por exemplo, algum ativo que você está muito esticado, está com 40%, já está com um bom rendimento nele, então eu faço o seguinte, eu vendo um pouco e aplico em ativos que têm a mesma categoria, que estejam mais baratos. Agora, pessoal, meus 4 maiores erros que nessa jornada eu cometi. Vou falar aqui para vocês agora. O primeiro deles foi o day trade. Quando você pensa que já sabe de tudo, aí vai querer fazer day trade, comprar e vender o ativo no mesmo dia. Isto, sinceramente, não é investimento, é uma aposta que você faz. Mesmo os analistas técnicos mais experientes não garantem ganho sempre. Pelo contrário, historicamente, 80% das operações podem dar errado. Segundo erro, quando você não se conhece, não conhece o seu perfil comportamental e compra em função de uma dica de alguém ou dica de alguma casa de análise ou um site. Você coloca todo o seu dinheiro em um ativo só ou em um único segmento, né? O famoso all-in. Daí o ativo cai, você perde muito dinheiro e fica com o emocional abalado e acha que bolsa é cassino. E realmente não é. Tá? Terceiro, alguém te recomenda fazer a aplicação. Não, aplique opções, ganha muito dinheiro, é muito bom. É nada, aí você cresce o olho nos ganhos e coloca todo o seu dinheiro e perde tudo. No linguajar do mercado, opções podem virar pó e viram mesmo, perde tudo. E o meu quarto e último erro foi comprar ativos na máxima, seguindo sempre alguma
uma dica, uma casa de análise. Depois, quando o ativo cai, você vai querer vender com prejuízo. E acaba vendendo mesmo porque tem medo de cair ainda mais. O que eu aprendi nesse processo, pessoal? Primeiro, focar sempre em longo prazo e ativos que pagam bons dividendos. Controle do emocional. Em renda variável, crises sempre vão existir. Portanto, quando acontecer, não devemos apavorar e vender tudo assumindo prejuízo. Às vezes, o melhor a fazer é não fazer nada e aguardar, ou então atentar para as oportunidades em ativos que estão baratos. Vide a crise do ano passado, em março, que a bolsa caiu 50%. Se apavoraram, venderam, perderam muito dinheiro e outros ganharam muito dinheiro. Porque os ativos são bons, são boas empresas, são bons fundos imobiliários, ele vai voltar, como voltou, né? Então, quem segurou o emocional e não fez nada, ganhou. Quem comprou nas mínimas lá de março, ganhou muito, como o Barsi, por exemplo, né? Eu ainda cheguei a comprar alguma coisinha, tá? Ainda não. Se eu tivesse mais capital para aportar, eu aportaria em várias empresas aí que, olha, o ganho teria te passado 100% em algumas. Mas tudo bem, isso aí faz parte. Efeito bola de neve. Fazer aportes constantes e reinvestir os dividendos. É aqui que a longo prazo podemos potencializar nossos ganhos. Tá? Sempre focando no longo prazo e reinvestindo os dividendos. Aporte é importante no início e sempre. E reinvestir os dividendos também porque potencializa e aumenta muito seus ganhos a longo prazo. Uma coisa eu aprendi nessas crises generalizadas é que aparecem realmente muitas oportunidades de entrada em bons ativos com bons fundamentos. Monte seu racional e tenha uma estratégia clara, sempre. Não fuja da sua estratégia. Se você criou a sua estratégia, siga ela e acredite nela, tá? Você ficar mudando estratégia o tempo todo, isso vai te gerar sempre prejuízos, né? Às vezes a pessoa quer mudar a estratégia quando as cotações caem, aí ele vende com preço baixo. Se os fundamentos não mudaram dos seus ativos, não tem por que vender com prejuízo, não tem mesmo. Compre sempre bons ativos e de setores perenes com lucros crescentes. Isso é importante. Lucros crescentes é provado que a longo prazo as cotações acompanham. Temos que ter conhecimento do mercado e acompanhamento dele. Ler relatórios gerenciais, acompanhar as emissões, datas de distribuições de dividendos, etc. Aportar aos poucos para diluir risco. Mesmo que você tenha uma boa quantia em mãos para aportar, não invista tudo de uma vez só. É importante fazer aos poucos, assim os riscos ficam bem diluídos, tá? Você consegue, mesmo num ativo, você faz vários aportes. Às vezes eu faço aí, num dia só, faço 3, 4 aportes. Sai o 13º, sai alguma coisa, um dinheiro extra aí, eu faço assim. Eu não jogo tudo de uma vez, não. Eu fico lá acompanhando, deu uma oportunidade aqui, eu entro ali, entro aqui. Aí a coisa é provado que fica melhor. Você acaba pegando preços melhores. E diversificação, pessoal. Diversificar em vários ativos, de segmentos diferentes, é importante. Por exemplo, segmento bancário, elétrico, seguro, saneamento, etc. Isso que eu falei lá do Barsi, né? É importante. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem com seus amigos.